Vamos dar início agora ao nosso segundo tempo com a disciplina de Geografia. Preparem o seu material, livro de geografia, lápis e borracha e vamos dar início à nossa aula. Vamos dar início à nossa aula de hoje com a disciplina de Geografia. Qual é o nosso materialzinho que nós vamos precisar? Livro de Geografia, lápis e borracha. Peguei meu livro de Geografia. Qual é a página que nós vamos abrir? Vamos abrir na página 18. Vamos lá. Cheguei na página 18, mas eu tenho uma perguntinha para vocês. Qual foi o nosso último assunto da disciplina de Geografia, da nossa última aula? Vamos lá, qual foi esse assunto? Vou dar uma dica aí para vocês, tá? Dá uma olhada lá na página 11 aí do livro de vocês. Chegaram na página 11? Sim. Então, qual foi esse assunto? Vamos lá. Divisões do território brasileiro. Então, esse foi o nosso último assunto, tá bom? E agora, nós vamos retornar para a página 18, tá bom? Retornei para a página 18. E qual é o nosso assunto de hoje? Poderes públicos e as funções do Estado. Mas antes de iniciarmos aí a nossa leitura do nosso livro, vamos saber um pouquinho sobre os poderes públicos e as funções do Estado. Vamos lá. O que é mesmo o poder público? Vocês sabem o que é o poder público? É o conjunto, tá? Prestando atenção e acompanhando aí a leitura. É o conjunto dos órgãos com autoridade para realizar os trabalhos do Estado. Viram só o que é poder público mesmo? É o conjunto dos órgãos com autoridade para realizar os trabalhos do Estado, constituído de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. A expressão é utilizada também no plural. E como é que fica mesmo essa expressão no plural? Poderes públicos, também chamados de poderes políticos. Então, nós já vimos aí sobre o poder público. Agora nós vamos para as funções do Estado. Vamos lá? A principal função do Estado é prover, tá? Prestando atenção aí na leitura, é prover a garantia dos direitos individuais e coletivos para os indivíduos que nele se encontram. Ou seja, é promover todas as ações necessárias para o bem comum. Viram? O Estado existe para organizar administrativamente e manter a ordem pública em uma determinada área. Já fizemos aí a leitura sobre poder público e também a função, tá? Uma das principais funções aí do Estado. Agora nós vamos retornar para a leitura do livro, que está na página 18 do nosso livro de Geografia, tá bom, meus amores? Então acompanhem aí a leitura. Página 18, livro de Geografia. Poderes públicos e as funções do Estado. O que nós temos aí para nós aprendermos? Vamos lá. O Distrito Federal abriga a capital de nosso país. Qual é a capital do nosso país? É a capital, qual é? Brasília. Muito bem. Nessa cidade está centralizada toda a organização administrativa federal. Que mesmo que está centralizada em Brasília, vamos lá, toda
a organização administrativa e federal. Então vamos dar uma vista aí, tá? Uma vista panorâmica de Brasília, prestando atenção aí na imagem do Distrito Federal no ano de 2018, tá? Já fizemos aquela vista aí na cidade. Agora nós vamos continuar a nossa leitura aí da página 18. Como você já estudou, o território brasileiro é organizado em 26 estados mais o Distrito Federal. É verdade, sim, nós já estudamos na nossa última aula com a disciplina de Geografia. O que nós estudamos mesmo? Que o território brasileiro é organizado em 26 estados, mais o Distrito Federal. Cada um de seus territórios, federal, estaduais e municipais, é governado por um conjunto de representantes com funções específicas estabelecidas pela estrutura dos três poderes, tá? E quais são esses três poderes? Agora nós vamos estudar cada um deles separadamente, tá? Nós sabemos aí, tá, que o nosso território brasileiro, ele é organizado em 26 estados e um Distrito Federal, tá? Mais o Distrito Federal. Sabemos também que cada um de seus territórios, tá, são o quê? São governados por um conjunto de representantes com funções o quê? Com funções específicas e estabelecidas pela estrutura dos três poderes. Agora nós vamos estudar o poder executivo. Acompanhem a leitura, meus amores, e prestem bastante atenção, porque esse assunto é um assunto muito importante, tá bom? Então, prestando aí atenção no poder executivo. Poder executivo, encarregado de executar as leis e criar políticas sociais e econômicas, a fim de desenvolver o território dos municípios. Quem é que governa os municípios? Vamos lá, são os prefeitos, tá bom? Das unidades da federação, que são os estados, que são governados pelo governador, tá? Ou do país, que também é governado pelo presidente da República. As pessoas que ocupam essas funções são escolhidas por meio das eleições. Quais são essas pessoas? Os prefeitos, os governadores e o presidente da República. O que eles são mesmo? Eles são, tá? As pessoas que ocupam essas funções são escolhidos por meio das eleições. Já finalizamos aí a leitura do poder executivo. Agora vamos iniciar o poder legislativo. Vamos lá. Poder legislativo. Responsável pela elaboração das leis e pela fiscalização das ações do poder executivo. Viram aí? Então, só para nós continuarmos aí a leitura, nos municípios é formado pelos vereadores. Nas unidades da federação, pelos deputados estaduais. No Distrito Federal, pelos deputados distritais. E no país, pelos deputados federais e senadores. As pessoas que ocupam essas funções são escolhidas por meio de eleições. Então, assim como no poder executivo, as pessoas que ocupam essas funções do poder legislativo também são escolhidos por meio de eleições. E quais são essas pessoas mesmos? Os vereadores, os deputados estaduais,
os deputados distritais, os deputados federais e também os senadores, tá bom? Então vamos agora nesse momento para a página 29 do nosso livro de Geografia. Vamos lá e acompanhem o que? Acompanhem a leitura. Vamos para o Poder Judiciário. Já fizemos a leitura do Poder Executivo e do Legislativo. Agora vamos para o Poder Judiciário. Responsável pelo cumprimento das leis que garantem os direitos individuais e coletivos da sociedade. Vejam só. O Poder Judiciário é o que mesmo? Ele é responsável pelo cumprimento das leis que garantem os direitos individuais e coletivos da sociedade. É formado por juízes e ministros. Para ocupar essas funções, as pessoas fazem concurso público. Em alguns casos, são escolhidas pelo presidente da República. Então, diferente do Poder Executivo e do Poder Legislativo, tá? Que as pessoas elas são escolhidas por meio de eleições, no Poder Judiciário, o que acontece? Para ocupar essas funções, as pessoas fazem o que mesmo? Elas fazem concursos públicos, tá? E em alguns casos, essas pessoas são escolhidas pelo presidente da República, tá bom? Então, e continuando aí a nossa leitura do nosso livro de Geografia, página 19, os políticos que atuam nos poderes executivo e legislativo na esfera municipal, estadual, distrital ou federal são escolhidos por meio de processo eleitoral a cada 4 anos, tá? Nós já sabemos que eles são escolhidos aí por meio de eleições. Mas o que realmente, tá? Dando uma pausa aí no nosso livro, o que realmente são eleições? Vamos lá. Eleição, prestando atenção aí na leitura, é o ato de eleger, pode ser também um processo de escolha através de uma votação. Eleição é todo o processo pelo qual um grupo designa um ou mais de um de seus integrantes para ocupar um cargo por meio da votação. Então, nós já sabemos aí o que significa, né? Eleição, tá bom? Então, nós temos também eleição, tá? Direta e também eleição indireta. Eleição direta, votação em que o cidadão eleitor escolhe diretamente o seu candidato. Então, essa aí é uma eleição direta, tá bom? E o que é eleição direta mesmo? É uma votação em que o cidadão eleitor, aquele cidadão que pode votar, o que ele faz? Ele escolhe diretamente o seu candidato. Na eleição indireta, a que é feita na eleição indireta, tá? Ela é feita por um colégio eleitoral, tá? Composto por delegados escolhidos por cidadãos eleitores, tá bom? Então, essa aí é a eleição eleição indireta. Agora nós vamos retornar para a nossa leitura aí da página 19, tá bom? Então, meus amores, ó, acompanhem a leitura, tá bom? E prestem bastante atenção. Vamos lá. Os cidadãos brasileiros com idade superior a 16 anos, tá? Idade superior a quantos anos? A 16 anos.
com posse do título de eleitor, elegem seus representantes do poder executivo. Quais são esses representantes? Prefeito, que governa o município, tá bom? Governador, que governa a unidade da federação, que são os estados. E presidente da república, que governa o quê? O país. E do poder legislativo, que são os vereadores do município, deputados estaduais e distritais, que é da unidade da federação, deputado federal e senador do Congresso Nacional, tá bom? Para que juntos possam trabalhar para uma correta administração pública, promovendo o desenvolvimento econômico e social de sua população, tá bom? Então vejam aí o dever aí, tá? Do prefeito, do governador, do presidente da república, dos vereadores, dos deputados estaduais, federais e também dos senadores, tá bom? Então, veja na ilustração a seguir a quantidade de políticos que atuavam nas esferas federal, estadual e municipal do território brasileiro no ano de 2019. Então, meus amores, essas informações, tá? Elas são de que ano? Ano de 2019, tá bom? Então, em 2019, nós tínhamos quantos presidentes mesmo? Vamos lá, nós tínhamos um presidente. E governadores, quantos nós tínhamos? 27 governadores. E prefeitos, ó, a quantidade de prefeitos ela é bem grande aí, não é verdade? Quantos prefeitos nós tínhamos em 2019? 5.570. Vejam só, 5.570 prefeitos. Muito prefeitos, mas porque nós temos o quê? Nós temos muitos municípios, tá bom? Então, continuando aqui a nossa leitura, para todos esses cargos, existem pessoas que ocupam. Voltando, tá? Para todos esses cargos, existem pessoas que podem substituir os políticos titulares, caso eles desistam ou aconteça algo que os impeça de atuar, tá? O presidente, os governadores e os prefeitos têm vices. E os deputados, senadores e vereadores suplentes. Então, caso os prefeitos, os governadores e o presidente da república, tá? Caso eles desistam ou aconteça algo que eles não possam atuar, tá, no seu cargo, o que acontece? Eles são substituídos, tá, pelos seus vices. No caso dos deputados, dos vereadores e dos senadores, eles têm os seus suplentes, tá bom? Então, finalizamos aí a leitura do nosso texto. Qual foi o nosso assunto mesmo? Poderes públicos e as funções do Estado, tá bom? Finalizamos, sim. Agora nós vamos para a página 20, que vai iniciar o que? As nossas atividades, tá bom? Então, virei para a página 20 aí do meu livro, Atividades. Primeira questão. O que nós temos aí na nossa primeira questão? Observe os quadros, tá? Nesses quadros nós temos aí informações sobre o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, tá bom? Então vamos iniciar aí pelo poder executivo. No município, representante. Quem representa aí no município é o prefeito. Onde atua? Na prefeitura, tá bom? No estado, representante, governador. Onde atua? Palácio do Governo. No país,
Representante, presidente da República. Onde atua, Palácio do Planalto. Poder legislativo, município. Representante, vereador. Onde atua, Câmara Municipal. No estado, representante, deputado estadual. Onde atua, Assembleia Legislativa. No país, tá? Representante, deputado federal e senador. Onde atua, Câmara dos Deputados e no Senado, tá? Congresso Nacional. Já fizemos a leitura aí dos nossos quadros do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. Acabou? Não, ainda falta o Poder Judiciário, tá? Vocês podem notar aí que nós não temos representante no município, tá? Mas no estado nós temos aí representantes, os juízes e o desembargador, tá? Desembargador, quase não sai, tá? Então, onde atua? No Fórum e no Palácio da Justiça, tá bom? No país, representante, ministro, onde atua tribunais federais, tá bom? Então já fizemos a leitura aí do Poder Executivo, do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário. Vamos prestar bastante atenção nessa questão, tá? Associe cada um dos três poderes que você aprendeu neste capítulo aos cargos de representantes da população e locais onde atuam. Prestaram bastante atenção aí, vocês vão associar o que mesmo? Os três poderes, tá? Quais são os três poderes? Executivo, legislativo e judiciário, tá? Vocês vão associá-los, tá? Aos cargos de representante da população e locais onde atuam. Vamos lá. Letra A. Na letra A eu tenho poder executivo. Na letra B, poder legislativo. Na letra C, poder judiciário. Nós temos aí os nossos nomezinhos a seguir. Prefeito. E aí o prefeito? Ele atua no poder executivo, legislativo ou judiciário. E o vereador? Poder executivo, legislativo ou judiciário. Temos também aí governador. Letra A, B ou C. Vamos lá. Tribunais federais. Presidente da República, senador, deputado estadual, Palácio do Planalto, juiz, desembargador, deputado federal, Câmara dos Deputados, ministro da Justiça, tá bom? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão associar, tá? Associar o que mesmo? Aos cargos de representante da população e locais onde atuam, tá? Então, se ficou com dúvida nessa questão, o que eu faço? Ó, eu faço a leitura novamente aí dos meus quadros, tá? Onde eu vou encontrar aí os poderes executivo, legislativo e o judiciário. Finalizei a minha primeira questão, sim. Finalizamos também a página 20. Então, nós vamos para que página? Vamos para a página 21. Chegamos na página 21, segunda questão. Observe a imagem e responda às questões propostas, tá? Observei a imagem, tá? Nós temos aí uma pessoa, tá? E o que essa pessoa tá fazendo? Prestar atenção nessa imagem, porque agora vocês têm aí a letra A, a letra B e a letra C, tá?
para responder depois de observar bem essa imagem. Então, vamos lá. Observei, sim. Então, vamos para a letra A. O que a pessoa retratada na imagem está fazendo? O que essa pessoa está fazendo? Será que ela está assistindo TV aí? Será? A professora, ela está um pouquinho inclinada. Eu acho que ela está escrevendo. Será que ela está escrevendo? Ou será que ela está participando de alguma coisa? O que ela está participando aí? Vamos lá. Já sei de que ela está participando já. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aí na minha letrinha A, tá? Escrevi na letra A. Agora eu vou para qual letra mesmo? Eu vou para a letra B. Qual é a perguntinha aí da nossa letra B? Você já acompanhou seus familiares no dia de votação? E aí, ó, colocando aí a memória aí para funcionar. Já acompanhou o papai? Já acompanhou a mamãe? Ou algum outro parente aí no dia, tá? No dia de votação? Então, deu aquele dia, o seu responsável se arrumou, pegou o seu título de eleitor e foi votar e você, ó, posso te acompanhar? Sim. Então, você já fez isso? Você já acompanhou seus familiares no dia de votação? Respostinha o quê? Respostinha pessoal, tá bom? Então, respondi a minha letra C. Minha letra C não, minha letra B, eu vou agora para a letra C, tá bom? Na letra C, por que o voto é importante, ó? Por que o voto é importante? Já sabe por que o voto é importante? Então, você vai responder aí na letra C, tá bom? Finalizei a minha segunda questão. Sim, eu já respondi o que a pessoa retratada na imagem está fazendo. Também já respondi se você já foi, tá? Já acompanhou seus familiares no dia de votação e também porque o voto é o que? É importante. Agora nós vamos para a nossa terceira questão. Com o professor e os colegas, pesquise algumas informações sobre a prefeitura do município onde você mora. Depois complete os itens, tá? Prestando bastante atenção. Essa questão é uma questão de pesquisa. Você vai pesquisar. Mesmo porque algumas informações, algumas perguntas, tá? Nós não sabemos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pesquisar as suas respostas, tá? Resposta da onde mesmo? Da prefeitura, tá? Do município onde você mora, tá? Qual é o município que nós moramos? É em Manaus, tá? Então, o que você vai pesquisar aí da prefeitura? Endereço da prefeitura. Não sei aonde é o endereço da prefeitura, não. Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar esse endereço e escrever aqui na sua perguntinha, tá? Vai escrever aqui a sua resposta. Próximo. Nome do atual prefeito, tá? Qual é o nome do atual prefeito aqui da cidade de Manaus? Já sabem? Então, vou escrever aqui o nome do atual prefeito, tá bom? Ano em que ocorreu a última eleição para prefeito. Então, pesquisei aí o ano, vou colocar o que? A minha resposta, tá? Próxima. Ano em que ocorrerá a próxima eleição para prefeito, tá? Então, também vou fazer a minha pesquisa, tá? Do ano em que ocorrerá a próxima eleição, qual é o cargo mesmo para o cargo de prefeito.
Terminei as minhas pesquisazinhas, sim, da minha terceira questão, tá bom? Na terceira questão, o que mesmo que eu ia pesquisar? Eu ia pesquisar o endereço da prefeitura, nome do atual prefeito, ano em que ocorreu a última eleição para prefeito, ano em que ocorrerá a próxima eleição para prefeito. De qual município eu tenho que fazer essa minha pesquisa? Do município onde você mora, tá? Da prefeitura do município onde você o quê? Onde você mora. Meus amores, terminamos aqui o nosso livro de geografia, tá bom? Mas daqui a pouco, daqui a pouco eu retorno para nós finalizarmos juntinhos, tá? A nossa disciplina de geografia. Então vamos para os momentos aí para nós tirarmos as nossas dúvidas. Eu espero por vocês, Teve dúvida em alguma questão? Professora, eu estou com dúvida nessa questão. Professora vai lá e juntinhos nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar as nossas dúvidas, tá bom? Então, espero por vocês. Até daqui a pouco e tchau, tchau!